O Plano Municipal de Turismo para Farroupilha foi tema de audiência pública na Câmara de Vereadores recentemente. O encontro ocorreu no dia 9 de novembro e serviu para colocar mais informações sobre o projeto de lei que tramita na Casa Legislativa e que institui o Plano Municipal de Turismo para Farroupilha. A audiência pública foi proposta pelo vereador da bancada do PSB, Juliano Baumgarten, durante a reunião de trabalho e após as manifestações das autoridades no assunto, representantes da comunidade e vereadores. Juliano Baumgarten também abordou a temática. Na sua fala na audiência pública, o vereador do PSB cobrou melhorias na infraestrutura do município, melhorias da limpeza urbana, fortalecimento de algumas marcas que o município detém e também cobrou melhorias na cobertura do sinal de internet no interior de Farroupilha. Todas essas questões aqui que eu vou falar, elas são para contribuir. Eu li o projeto de lei, eu li todo o anexo, né, o plano em si que foi apresentado muito bem. E o que acontece? Eu destaquei algumas coisas. Primeiro, eu já havia falado, né, para a secretária que eu acho que deve constar lá naquele parágrafo único da legislação a temporalidade. Diz que qualquer momento em viés de interesse público pode ser alterado, mas eu acho que é bom. Coloca que o prazo tem o período vigente é 4 anos, mas passivo de rediscussão, porque acho que fica mais prático. Discutindo, né, eu acho que ficou bem legal também, trabalhando com a matriz SWOT, né, a questão das forças, fraquezas e análise, eu acho que ela 100%, eu gostei muito. O principal ponto negativo, e acho que é constante, né? A questão da infraestrutura. Sempre tem coisa para fazer, né, vereador Marcelo Brulho? Sempre. Tinha antes, tem agora, vai ter, isso é fato. Só que algumas questões básicas a gente precisa e tem que fazer. Limpeza urbana. É uma coisa que eu cobro muito e quem acompanha os debates sabe que eu sou bem taxativo. Principalmente no entorno dos pontos turísticos. Parque dos Pinheiros, Calçadão da Júlio, enfim, todos. Então, tem umas coisas... Isso é questão básica e, sim, precisa, sem sombra de dúvida, fazer. Porque tem um ditado que tu diz, a primeira impressão é que fica. Se tu chegar na casa de alguém, tu for visitar e não for bem recebido, tu não volta mais. Eu acredito que nós temos que fortalecer algumas marcas que o município recebeu, nomenclaturas. Capital Nacional do Moscatel, Capital da Malha e o título do berço da imigração italiana. A gente tem que fortalecer e bater nessas teclas. Por quê? Porque faz parte da nossa consolidação. Se nós avançamos no turismo, foi por conta dessas marcas. Berço da imigração italiana, porque sim, as primeiras famílias de imigrantes datadas no Rio Grande do Sul chegaram aqui em 1875. Marco histórico. A questão da malha, todos nós sabemos a pujança, todo o desenvolvimento do setor malheiro na cidade, mas nós temos que fortalecer, inclusive trabalhar no sentido com as próprias malharias daqui, de quando sair lá na etiqueta, Farroupilha, a capital brasileira da malha, e fortalecer o Moscatel, porque graças a esse movimento, as vinícolas, toda a cadeia do ramo da vitivinicultura cresceu, se desenvolveu e levou Farroupilha além dos horizontes. Então, nós temos que bater nessa marca, que são nossas. Eu acho que isso é uma pauta que toda a Câmara pode e deve se mobilizar, que precisa lutar questão de telefonia e internet, principalmente no interior. Principalmente no interior. E eu vou citar 2 casos emblemáticos. Santuário de Caravaggio e Salto Ventoso. A gente sabe que não é uma decisão do prefeito, do vereador, que é uma coisa mais complexa. A gente sabe, a realidade é essa. Mas é uma coisa que a gente tem que encampar e bater o pé lá em Brasília, nem que for para fazer barro, para incomodar. Porque não dá para admitir, principalmente, Caravaggio. Não estou dizendo que não seja importante Salto Ventoso, mas pela quantidade exorbitante, gigantesca de pessoas que passam todo ano, e sim, se a gente for pegar a própria localização geográfica, vai ver que Caravaggio não está tão distante da área urbana, da área central. Eu acho que a gente precisa também uma forma de tentar ajudar a divulgar os almoços do interior, os almoços da colônia.
que quando a gente fala na gastronomia, eu acho que é um carro-chefe. Claro que agora é gradativo, está voltando por conta do período pandêmico, a gente sabe tudo que todos os setores econômicos sofreram, mas sim, porque as pessoas que vêm de fora, muitas coisas elas não querem ver, lá na cidade delas tem. Então, nós temos aqui a nossa gastronomia típica, é fantástica, e as pessoas querem consumir coisas daqui, o galeto, a massa, enfim, coisas oriundas. Outro ponto que eu acho que é fundamental para fazer com que o turista fique mais aqui, nós precisamos focar mais na área cultural. E, inclusive, até uma política de incentivo à iniciativa privada para implantação de questões culturais. Nós tínhamos, antes da pandemia, eu vou citar um exemplo, o Caverna Comedy Club, que era o quê? Um espaço de stand-up, de humor. Fechou, por conta financeira, difícil, a gente sabe toda a carga tributária, todo o contexto econômico. Então, o que acontece é uma atração que vinha vindo bem, mas não deu certo por conta do período. Então, essas coisas precisam. Cultura é fundamental. A questão histórica. Eu sou professor de história, historiador, então falo literalmente no sentido técnico, não só como vereador. A história é fundamental, primeiro para a gente compreender aonde que está indo, o que está vivenciando, mas nós temos histórias fantásticas, desde a construção da cidade até cada particularidade. O que levou a construir aquele moinho em determinado local? Por que aconteceu tal fato? Então, eu acho que a gente precisa fortalecer um pouco mais a história e a memória. Inclusive, retomar o História e Memória, o outro caminho. Outra coisa que vem também muito com essa questão cultural, que eu acho que a gente perde muito, é que nós não aproveitamos as lendas urbanas que a cidade tem. Nós temos 3 lendas urbanas. Primeiro, Exorcismo em Caravaggio. A Boneca Lense, do Museu Casal Moschetti, e tem o terceiro, que é no Parque dos Pinheiros, o caso do túmulo do Edgar Teixe, que até o historiador Vinícius Pigossi fez um estudo, que é o quê? Que é uma morte rodeada de mistério, tem toda... Porque se trata de uma lenda, que aconteceu uma morte suspeita à sombra. Isso vende muito. Para quem, às vezes, pratica o turismo e vai para alguns locais, principalmente histórico, como eu pude ir, as principais cidades históricas, Ouro Preto, Sabará, Mariana, enfim, cidades, vai ver que isso vende muito. E as pessoas gostam de conviver, de saber. E, por fim, não menos importante, acho que a gente tem que fortalecer a política de economia criativa. A Casa já aprovou, ainda no ano passado, uma lei de autoria deste vereador, a Política Municipal de Incentivo à Economia Criativa, e a gente tem que fortalecer. Esse é o caminho. O projeto o plano foi muito bem escrito, sempre tem coisas que a gente pode acrescer. E tem coisas básicas que a gente tem que sair daqui hoje, que tem que ser unidade. Não se trata de um discurso de situação e oposição, se trata da cidade de Farroupilha. Certo? Então, as minhas considerações nesse momento eram essas. Após a realização da audiência pública, nos próximos dias, a Câmara de Vereadores deverá discutir e votar o Plano Municipal do Turismo de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.